Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer poder estar aqui mais uma vez contando com a presença de todos, trazendo mais um conteúdo relacionado à mitologia grega, à mitologia comparada, à mitologia em geral, mas o nosso foco é mitologia grega. Nós estamos dando continuidade aqui aos epítetos de Zeus, né? Nós estamos fechando hoje os epítetos da letra A, relacionados ao grande Deus, e é um prazer contar com a presença realmente de todos aqui. Quero deixar aqui um abraço para alguns inscritos e pessoas que reagiram durante a última postagem no canal. Eu quero deixar aqui um abraço para a Scarlett Vitórios, o Ari Júnior, o Mário Castro Júnior, o Gizes Ribeiro. Gizes, se o teu nome, a pronúncia não for essa, me desculpe, tá? Mas entendi, o Gizes Ribeiro, o Caio Luciano, o Robson Oliveira, a Dis Discórdia e a Fabiana Telarori. Quero deixar aqui um abraço, muito obrigado pelas reações. A Scarlett, inclusive, falou a respeito da deusa Afrodite e o Ari falou do Hermes, solicitando conteúdos. Esses conteúdos vão chegar, tá? Então, assim, nós estamos ainda começando o mito de Zeus, né, com todas as suas consequências. Nós estamos aqui estudando a questão dos epítetos. Cada divindade eu vou dedicar, obviamente, conteúdos, não apenas um conteúdo, tá? Conteúdos que sejam abrangentes, que sejam profundos, para com que, de fato, a gente possa aqui estar estudando a mitologia grega como a mitologia grega merece. Bem, e aí quero dizer o seguinte, que se você chegou aqui por uma indicação do YouTube, que você se inscreva no canal, que ative as notificações, dê o seu like, convide pessoas que você sabe que gostam do conteúdo de mitologia grega. Vai ser um prazer contar com a presença de todos aqui e vamos lá, né? Bom, então a gente vai dar continuidade aos epítetos de Zeus da letra A, e eu vou começar com um aqui, que o Hecatombeus. O Hecatombeus, ele é um epíteto a Zeus direcionado ao sacrifício de uma hecatombe. O que era uma hecatombe na antiguidade? Era o sacrifício de 100 animais. Pouquíssimas divindades mereciam ou recebiam uma quantidade de sacrifícios dessa magnitude. Tanto que a palavra hecatombe passa para o nosso português como algo, como se fosse uma tragédia, né? Uma hecatombe, uma coisa terrível, né? Então, no português nós temos essa característica. Ficou pejorativo o nome, só que na antiguidade e relacionado à mitologia e também às religiões, à religião grega antiga, então havia sim uma hecatombe, e a hecatombe era quando era sacrificado 100 animais a uma divindade. Zeus recebia sacrifícios dessa magnitude. Cheguei a comentar inclusive aqui que animais dedicados ao Zeus, ao grande Zeus, haviam alguns, mas em especial o touro branco. O touro branco, quando ele ia ser sacrificado, os seus chifres eram pintados de dourado, tá? Então, volto a dizer, há um Zeus Hecatombeus. Há um Zeus Eleusinos, né? Então, assim, a gente sabe que há em Eleusis, a região de Eleusis, né, que é na Jônia, era uma região em que ela vai ser marcada bastante pelos cultos dos mistérios, principalmente do culto a Deméter. Eu gostaria até inclusive de dizer que nas próximas postagens eu vou colocar aqui um mapa com as regiões, com a nomenclatura antiga, para com que quando se fizer algum tipo de referência, como por exemplo aqui agora que eu falei da Jônia, ou da Arcádia, Peloponeso, enfim, qualquer outra região que não seja de convivência, né, de uma facilidade com que as pessoas elas associem, eu vou colocar aqui um mapa para que fique fácil. Então havia um Zeus Eleusinos e que ele era cultuado na região da Jônia, tá? Há um Zeus Eleutérios. Então esse Zeus Eleutérios é um Zeus libertador, chamado Zeus Libertador, né? Há um Zeus Heleniano. Então esse Zeus heleniano, ele é o Zeus que é de todos os helenos. Os gregos, eles não se chamavam gregos, eles não se denominavam gregos, né? Eles se chamavam helenos, eles se chamavam argivos, eles se chamavam aqueus. Inclusive na própria Ilíada
o nome Aqueus está sendo muito bem sempre citado. Então esses Zeus helênios, ou Aelênios, era como se fosse o Zeus de todos os helenos, ou seja, esse Zeus ele era uma personalidade que ele rompia ao bairrismo que muitas vezes alguns cultos do Deus poderiam sofrer. Então havia um Zeus meio que coletivo, um Zeus nacional. E volto a dizer, ainda que fosse extremamente difícil para o povo grego eles se identificarem em termos de uma unicidade. Muitas vezes a gente sabe que essa unicidade ela só funcionava em torno de um inimigo estrangeiro comum. Então eles meio que se aliavam, né? Eles meio que se juntavam, mas em geral eles brigavam muito entre si, né? Há um Zeus chamado Edendros. Esse Zeus ele quer dizer aquele que está rodeado de árvores. Algumas árvores, algumas plantas, né? Alguns vegetais, eles eram associados às divindades, né? Zeus não era a exceção. Em muitos momentos, inclusive, carvalhos eram dedicados a Zeus, né? Então, esse Zeus era quando o templo ele podia ser cercado de árvores que seriam árvores dedicadas ao grande Zeus. Há um Zeus aegíptios, né? Esse Zeus aegíptios, ele faz uma espécie de correlação com o Zeus Amon, ou o Zeus Amnon, porque, como nós estamos tratando aqui de difusão cultural, o culto a Zeus chega até, por exemplo, até o Egito, né? Quando Alexandre o Grande esteve na região de Alexandria, claro que a Alexandria ainda chegou em Mênfis, ou chegou na região que seria a futura Alexandria, porque é uma cidade a ser fundada, ele foi recebido como filho de Zeus Amnon, ou Zeus aegíptios, ainda que Alexandre se considerasse filho de Apolo. Alexandre ele tinha uma certeza, inclusive a partir de discursos, de histórias contadas pela mãe dele, de que ele era filho de Apolo. Mas ele vai ser considerado, quando chega no Egito, filho de Zeus Amon. Tá? Há um Zeus que é Anax. Esse Zeus Anax, esse quer dizer o rei de todos, ou Deus de todos. Um pouco parecido com aquela questão lá do Zeus, o Zeus coletivo, os Zeus aelênios, né? Há um Zeus chamado Aelomorphos. Esse Zeus Aelomorphos, ele quer dizer aquele capaz de mudar de forma. Bom, uma das coisas que acontecem com frequência na mitologia grega é que os deuses, eles poderiam, e a gente encontra isso com muita frequência nos contos, eles frequentavam, eles tinham muito interesse na vida humana, e Zeus, ele era muito interessado. Então tem muitas histórias que contam dele. Aliás, a primeira história sobre Zeus que vai condicionar a chegada do dilúvio é quando ele desce até o mundo dos homens e ele vai observar a impiedade, e quando acontece a situação com Licaon, né, em que é transformado em lobo. Então, as divindades, elas transitavam com grande facilidade sobre o mundo humano para observar piedade ou impiedade. Muitos contos relacionados a Zeus estão relacionados, estão sendo comentados ou citados dele com a forma humana. A gente vai ver isso, por exemplo, quando ele se relaciona com Alquimena, que é a mãe de Heracles, quando ele se relacionou com Semele, que é a mãe de Dioniso. Então era muito comum que ele fizesse essa transformação, que ele passasse a usar uma antropomorfização para com que ele pudesse observar a piedade ou a impiedade, ou quando ele desejava se relacionar com alguma ninfa, alguma divindade, ou mesmo alguma mortal. Há um Zeus chamado Auxetes, que quer dizer o incrementador, né? Aquele que promovia a mudança, a melhoria, o crescimento, o surgimento. Há um Zeus chamado Agnus, que quer dizer o puro, o casto. Muitas vezes, dentro do estudo da mitologia, a maioria das pessoas tem uma ideia sobre a divindade Zeus
como se ele fosse o grande namorador. E de fato ele era o grande apaixonado, né, pelas figuras femininas, tanto de divindades quanto de mortais. Mas como ficou muito bem exposto, muito bem claro, melhor dizendo, nos hinos órficos que eu cheguei a ler no começo das gravações aqui, há um Zeus que ele era considerado o puro, ele era considerado o perfeito, o equilibrado, né? Muitas vezes a gente fica pensando em Zeus apenas por esse lado mais, colocar um aspas aqui, boêmio, mas o mito de Zeus é um mito muito antigo, muito complexo, e ele vai passeando ou ele vai sofrendo as influências das mais diversas visualizações sociais possíveis e imagináveis. Então cabe dentro da ideia de Zeus, esse Zeus puro, casto e perfeito. Vejam só, o Zeus da mitologia grega, ele era entendido como o equilibrador da ordem universal. Se ele fosse uma figura considerada desequilibrada, ele não seria tido como a grande divindade que ele foi considerada. Então ele seria visto como um Hermes, por exemplo, que era o deus dos mentirosos, mas isso nunca chega a tocar o mito de Zeus, ainda que Zeus use em vários momentos, a partir da visão de alguns poetas, uma forma de sedução, uma forma de subtração. Mas a ideia de um Zeus casto, puro e santo, né, como Agnos, cabe perfeitamente, né? Há um Zeus que é o Anxurus. Havia na região da Campânia, na Itália, um bosque, né, em que próximo de uma localidade chamada Anxur. Nós estamos falando aqui, volto a dizer, recordando a todos, que nós estamos falando, citando Zeus, que são Zeus coletivos, que são Zeus gerais, mas também a gente vai encontrar os Zeus sendo pontuado e cultuado de uma maneira até doméstica, tá bom? Então, assim, não se incomodem se vocês virem nesses epítetos um Zeus muito bairrista, vamos dizer assim, tá? Tem o Aquesmios. Esse Zeus Aquesmios, por exemplo, havia uma colina na Ática que era Anquemos. Então, esse Zeus que era cultuado nessa colina, ele era chamado de Zeus Anquesmios. Ao Afésios, esse Afésios, ele quer dizer o Zeus libertador. Muitas vezes, esse Zeus ele seria, obviamente, recordado como, diante de problemas graves que a região estava enfrentando, sofrendo, Zeus seria considerado aquele que libertaria, aquele que daria a liberdade diante de uma opressão, diante de uma escravidão, diante de um enfrentamento de um inimigo muito poderoso. Há um Zeus chamado Anfititos, que quer dizer o imperecível ou o imortal, né? Há um Zeus Apêmios, que é o evitador do mal, um pouco parecido com o que a gente viu no epíteto anterior. Há o Apômios. Esse Apômios, ele é muito curioso porque ele está associado a uma situação em que Héracles estava fazendo um sacrifício e haviam muitas moscas atrapalhando o sacrifício, e Héracles fez uma oração para com que Zeus afastasse a mosca. Esse nome Apômios, ele quer dizer afastador de moscas, né? Então é uma situação muito comum, vamos dizer assim, mas mesmo assim, diante de um sacrifício em que era necessário toda uma preparação, muitas vezes a presença de um animal como uma mosca ou como qualquer outro era considerado como se fosse uma espécie de ação de uma outra divindade que estava querendo atrapalhar aquele momento ali. Há um Zeus muito curioso que era cultuado em Roma, que é o Zeus árbitro, né? Que ele era convocado, ele era solicitado para decidir arbitragens. Então ele era o árbitro, era aquele que iria decidir quem é que ganhou, quem é que perdeu. Então, Zeus árbitros. Há um Zeus que é Acosapandon. Ele quer dizer o comandante de todas as coisas, é aquele que comanda todas as coisas. Há uma situação quando Zeus, na Ilíada, ele chama todas as divindades e impede que as divindades elas participassem, elas interferissem entre a guerra dos gregos e os troianos. E ele diz o seguinte, ele diz que
estava terminantemente proibido, porque todo mundo ali tinha filho no meio, tanto entre os gregos e os troianos, e ele próprio tinha filhos entre os combatentes. E ele diz o seguinte, que não era permitido, a não ser com a anuência dele, que não houvesse qualquer tipo de interferência das divindades. Eles podiam ficar assistindo, mas perturbar o conflito entre os seres humanos, não. E aí ele diz o seguinte, que se eles quisessem testar o poder dele, eles podiam ficar todos os deuses numa ponta de uma corda, que vamos imaginar uma corda que fosse aguentar o repuxo de todas as divindades de um lado e ele do outro, e ele diz assim que mesmo assim ele venceria todos. Quando ele diz isso, inclusive Atena diz assim, mas você está sendo muito violento no que você está falando, né? E aí tem uma frase que é muito interessante, muito comum, que Homero coloca bastante na boca de Zeus, quando ele se relaciona com Atena, ele diz assim, mas em relação a ti, Tritogênia, eu quero ser mais ameno, né? Não, com você não, você é outra história, né? Então ele comandava tudo, ele tinha um comando, ele tinha o poder de comandar tudo, tá? E para finalizar aqui, o Argiceraunos. O Argiceraunos, ele quer dizer aquele que é portador do raio brilhante. A gente sabe que uma das características de Zeus era ser o portador do raio, arma essa que foi dada por um dos ciclopes. Na verdade, os ciclopes eles eram os confeccionadores dos raios de Zeus, porque quando aconteceu a titanomaquia, Zeus libertou os ciclopes do jugo de Cronos, né? Então, tanto os hecatônqueros quanto os ciclopes ficaram do lado dos olímpicos. E os ciclopes, eles eram os que confeccionavam os raios de Zeus. Então, o raio vai ser, e eu cheguei até a comentar na abertura do conteúdo em relação aos epítetos de Zeus, o raio vai ser o elemento celeste mais associado a Zeus, por uma razão muito simples. De volta a dizer, recordo também que os antigos eles desconheciam um poder mais intenso, mais definitivo do que um raio fendendo o céu. Bom, então eu vou encerrar por aqui. Os epítetos de A em relação a Zeus, eles se encerram nesse momento, ainda que eu não tenha citado todos, obviamente, né? Eu citei aqui mal 20 epítetos. Eu vou citar todos no final, né? Então eu vou deixar ali todos registrados com as devidas fontes para que todos tenham acesso, e vamos dar continuidade nas próximas postagens. Eu espero fazer mais 2 postagens, dividindo essas letras que estão faltando, sei lá, de B até M e de N até o restante das letras do alfabeto, para que a gente possa encerrar e a gente dar sequência à questão do estudo sobre Zeus. Bom, então se você chegou até aqui, então você deve ter se agradado do conteúdo. Quero deixar aqui um forte abraço para você, pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, dê o seu like, faça algum tipo de pergunta, faça algum tipo de reação, vai ser importante, é bem bacana, naquilo que tiver ao meu alcance de responder como pesquisador, terei prazer de responder. E se você puder apresentar o canal para algum amigo, alguma pessoa que você sabe que gosta do conteúdo de mitologia grega, vai ser um prazer poder contar com a presença também dessas pessoas conhecidas suas. E se for possível também divulgue em suas redes, divulgue em grupos de WhatsApp, vai ser bem bacana isso. Bom, então nós estamos aqui encerrando essa postagem. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e você está aqui no canal Mitologia Grega de A a Z. Semanalmente aqui eu estou postando os conteúdos relacionados ao mito grego, e vai ser um prazer contar com a presença de todos. Deixar aqui um forte abraço, e na próxima postagem vamos continuar com os epítetos de Zeus, para com que a gente possa de fato ter um entendimento mais amplo possível em relação a essa grande divindade, o poderoso Zeus. Um forte abraço e até breve.